Semana passada não, na aula passada, tivemos desafios muito interessantes, confrontos muito interessantes sobre a questão do discipulado. Estamos falando sobre líderes pastorais como discípulos, e na aula passada o Israel falou sobre algumas metáforas estruturantes, e a metáfora da sala de aula, né, do discipulado em relação ao tema do discipulado. Essa é uma metáfora, de alguma forma, pensada ou utilizada na prática do discipulado, quando nós sentamos, uma pessoa fala, as outras pessoas ouvem. Ele falou também da metáfora da empresa, onde encaramos o discipulado quase como apenas uma ideia de multiplicação de números, e na metáfora da empresa, obviamente, você busca lucro, você busca esse tipo de crescimento, mas a metáfora estruturante que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus nos mostrou na prática também, é a metáfora do caminho, onde na caminhada, ao caminhar, nós temos o privilégio e a missão e a responsabilidade de fazer discípulos, sendo em primeiro lugar discípulos. Então o discipulado, ele é um processo onde Cristo está sendo formado em nós, ou deveria estar sendo formado em nós, e ao mesmo tempo nós estamos buscando formar a Cristo também na vida das outras pessoas. E uma das perguntas que foi feita é: quem você está se tornando, né? Quem eu estou me tornando? É uma reflexão muito interessante, pensar com frequência, né, no que está acontecendo comigo, em que tipo de pessoa estou me tornando. Estou me tornando cada vez mais semelhante a Cristo, estou me tornando cada vez mais parecido com Ele, no meu pensar, no meu sentir, no meu agir, ou o que é que está acontecendo nesse processo na minha vida. Então, obrigado mais uma vez, Israel, pela tua disposição, por permitir que Deus use a tua vida para ministrar as nossas vidas, para confrontar, nos ajudar a pensar também, né, sobre um assunto que é tão precioso, tão importante. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero orar ainda e passo a palavra para o Israel, para darmos início a essa quinta aula. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse novo dia, essa nova manhã. Obrigado, Pai, pelo teu processo nas nossas vidas. Obrigado porque, em primeiro lugar, o Senhor habita em nós, o Senhor nos recebeu como filhos teus. Nós temos o privilégio de desfrutar da tua presença, nós temos o privilégio de caminhar com o Senhor, e queremos, Pai, que esse processo é um processo constante de transformação, de crescimento. Cremos, Pai, na tua palavra, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e nessa jornada estamos sendo moldados, estamos sendo formados de acordo com a imagem de Cristo. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, porque podemos refletir, podemos pensar sobre tudo isso. Obrigado pelo privilégio e pela responsabilidade que nos deste de fazer discípulos, e queremos fazer isso sendo, em primeiro lugar, discípulos. Por isso, continua nos ensinando, continua nos orientando, Pai, por meio da tua palavra. Obrigado pela vida do Israel. Pedimos que o Senhor o abençoe, Pai, na sua casa, na sua família, no ministério, aquilo que está nas mãos dele, e também nessa manhã, enquanto ele compartilha conosco, Pai, a tua palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Israel, é contigo. Obrigado, Luciano. Vocês me ouvem bem? Tá bom. Obrigado, Luciano. Obrigado a você que já está por aqui, nos acompanhando. Obrigado pela tua companhia. Desde já pela paciência aí de caminharmos ao longo desses encontros mensais aqui, nessa horinha que a gente tem para refletir sobre os líderes pastorais como discípulos de Jesus Cristo.
E às vezes a gente precisa recordar de coisas bastante óbvias e recordar de coisas óbvias, às vezes de jeitos diferentes ou com profundidades diferentes, são necessidades que nos acompanham ao longo da nossa jornada, né? Como o áudio tá baixo? Para mim, não? Tá bom, hein? Um pouco baixo. Eu tô Baixo. ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem. Talvez aumentar o áudio do celular ou do computador. Para mim estava baixo no computador, né? Talvez um Então, fone de ouvido aí possa ajudar também. Aqui tá no meu limite já de volume, tá, gente? Só para vocês ok. saberem. Mas eu estou escutando bem, então acho que não é Tá, a questão do seu áudio. tá bom. Então, como o Luciano bem resumiu aí na introdução dele, né, no encontro passado, nós falamos sobre as metáforas que presidem o nosso pensamento. Essas metáforas são importantes porque elas estão na base da nossa reflexão. Quando a Bíblia nos comunica as suas verdades sobre Deus, sobre nós, sobre o povo de Deus, sobre a igreja, a Bíblia nos fala a partir de metáforas estruturantes, como nós as chamamos, e essas metáforas se tornam a base de um pensamento. A questão é que essas metáforas podem ser transformadas. Nós podemos abrir mão do uso de uma metáfora estruturante proveniente da revelação de Deus e colocar no lugar uma metáfora estruturante que não tem a ver com a revelação de Deus, que tem a ver simplesmente com algo que foi se transformando e se consolidando ao longo do tempo com relação à nossa própria vida, ao nosso próprio entendimento sobre Deus, ou até a má utilização de uma metáfora bíblica para pensar em Deus e pensar na vida, né? Então, um dos exemplos que a gente deu aí é a metáfora da empresa, né? Como ela, ao longo do tempo, foi se introduzindo e substituiu a metáfora da família para a igreja e a metáfora do caminho para o discipulado, né? E isso tem implicações práticas, isso não é apenas uma questão de linguagem. Tudo isso trará um efeito prático porque ela carregará a construção ou a manutenção de um pensamento teológico. Então, a metáfora da família que preside a igreja no Novo Testamento, é a imagem que preside igreja no Novo Testamento, ao longo do tempo ela sofreu transformações, foi substituída. Foi substituída por estrutura de poder e de governo, a gente está falando da igreja-estado, e depois, no nosso mundo contemporâneo, essa não apenas foi modificada, mas a estrutura de poder ela foi substituída por uma metáfora que mantém a ideia do poder, mas com outras implicações, que é a metáfora da empresa, né? Então, por isso que toda a nossa linguagem hoje em dia acerca da igreja, das coisas que a igreja tem, das coisas que a igreja faz e de como a gente mede as coisas numa igreja, você pode perceber que a linguagem é toda empresarial. Por quê? Porque entrou uma outra metáfora para substituir a metáfora bíblica da família para falar da igreja de Jesus Cristo. Então, as metáforas são importantes por causa disso, tá? Isso aqui, só pensando a teologia a partir das metáforas, daria um ano inteiro de escola fermata para a gente, não é o nosso objetivo, mas apenas para reforçar a importância disso. Agora, entrando no discipulado. Se a metáfora bíblica do discipulado é o caminho, por excelência, a metáfora por excelência do discipulado é a metáfora do caminho, como que a gente faz isso na prática para que a nossa teologia do discipulado e a nossa prática do discipulado esteja mais adequada a essa metáfora? Basicamente, gente, é manter isso em mente nas nossas leituras bíblicas. A gente precisa ler a Bíblia com esse óculos, com essa perspectiva de que os textos bíblicos, quando nos falam desta relação de discipulado, de formação do povo de Deus, ela está sempre refletindo a partir dessa metáfora de uma jornada, de uma trajetória, de um caminho, de coisas que estão acontecendo no caminho. Então, se a gente mantiver isso no nosso radar ali, se a gente mantiver isso vivo na nossa perspectiva, a gente já vai ser muito beneficiado com leituras bíblicas nessa direção, tá? Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios de leitura que também nos ajudarão nisso.
para o assunto de hoje, eu quero começar a responder essa questão mais por nível prático, tá? E como é que a gente retoma essa que sempre foi a proposta de Jesus Cristo para nós, essa que sempre foi a missão que Jesus Cristo compartilhou conosco, seus discípulos, sua igreja, família de Deus, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Para a gente iniciar essa conversa sobre, e o assunto, né, o tema que a gente deu para essa conversa é a trágica consequência de fazermos crentes, cristãos, sem fazermos discípulos, né? Eu gostaria de começar com uma leitura em João capítulo 17. João capítulo 17. Um texto bastante conhecido, porque é o chamado a oração sacerdotal de Jesus, né? Quando Jesus ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos, e lá do verso 20 até o verso 26, ele vai fazer uma oração por aqueles que viriam a crer em sua mensagem por intermédio dos discípulos, né? Então, eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. João, capítulo 17, do verso 20 ao verso 26. Minha oração não é apenas por eles. Então, esse eles do texto são os discípulos que ele havia formado. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Até aí. Eu quero começar pelo final aqui, né? Esse último versículo, versículo 26, em que Jesus está falando com o Pai, está orando, está dizendo algumas coisas para o Pai, e aqui ele meio que faz um compromisso com o Pai, né? Ele assume um compromisso, ele assume uma responsabilidade com o Pai. E ele afirma o seguinte: eu os fiz conhecer o teu nome, tá? Aí a gente pode fazer a pergunta: de que forma Jesus os fez conhecer o teu nome? Quem são estes a quem ele revelou o nome do Pai, né? Tornou o nome do Pai conhecido? Então, as respostas viriam pela própria leitura dos evangelhos. São estas pessoas a quem Jesus dedicou o seu ministério, dedicou o seu tempo, dedicou as suas palavras, dedicou horas e horas, dias a fio de comunhão de mesa, de ensino, de pregação, a quem Jesus deu ali provas dessa glória, né, do seu poder, da manifestação da sua autoridade por meio dos sinais realizados. Então, todas essas coisas estão relacionadas a esse ministério que Jesus desenvolveu entre esses discípulos, né? Se a gente, eu não quero gastar tanto tempo com isso, mas se a gente puxar uma linha de raciocínio desde o início do Evangelho de João, você vai perceber que todas essas coisas estão conectadas e que chegam nesta oração falando sobre a revelação da glória, né? Porque lá no primeiro milagre realizado por Jesus, a transformação da água em vinho em Caná, na Galileia, a gente vê lá no finalzinho do capítulo, no finalzinho da narrativa sobre este milagre, que Jesus revelou a sua glória, revelou o seu poder aos discípulos por meio daquelas coisas que havia feito, e os discípulos creram nele, né? Então, este crer tem a ver com tudo que Jesus fez no meio deles e entre eles nos dias em que esteve presencialmente com os discípulos. Só que aí Jesus, em seguida, ele faz um compromisso, ele assume uma responsabilidade que a gente ficaria se perguntando como exatamente ele faria isso, né?
quando a gente pensa a vida de Jesus no momento em que ele está. Logo na sequência, Jesus vai ser preso. E após ser preso, ele será morto, né? Então a gente vê ali que são palavras de Jesus em oração ao Pai, em um momento muito decisivo da sua vida, do seu ministério, da sua trajetória. E aí ele afirma no verso 26 que ele os fez conhecer o seu nome e continuarei a fazê-lo. De que forma Jesus continuaria a tornar o nome do Pai conhecido? E não apenas conhecido porque alguém ouviu este nome, mas o tornar o Pai conhecido no nível de profundidade deste conhecimento que Jesus está trazendo nessas palavras. Olha só, ele não está trazendo o conhecimento do Pai porque alguém o ouviu falar do Pai por 15, 20, 30 minutos. Ele está falando de um conhecimento do Pai ao ponto de tornar-se um só com o Pai. Um nível de profundidade deste conhecimento que é a criação de uma relação tão profunda que a gente estaria falando de uma unidade entre os discípulos, dos discípulos com Jesus, nos moldes em que Jesus é um com o Pai, em que o Filho é um com o Pai. Então, olha só, eu continuarei a fazê-lo. Com que propósito? Com o mesmo propósito que ele havia começado o seu ministério fazendo discípulos, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Tornar o Pai conhecido tem como propósito o amor do Pai que está no Filho, que está revelado no Filho, o amor que o Pai tem pelo Filho, seja um amor que esteja nestes discípulos e que Jesus esteja, ele próprio esteja nestes discípulos. Então, o que Jesus tem em mente quando fala de tornar conhecido, de revelar, de manifestar, não é apenas um conhecimento superficial, um conhecimento, por mais necessário que esse conhecimento seja de quem é o Pai, de quem é Jesus, etc., mas é algo tremendamente profundo, algo que envolve uma transformação completa da vida, uma transformação completa de quem a pessoa é. Por que isso? Porque se você prestou atenção nos versículos da oração, tudo o que ele fez, né? Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Algumas coisas importantes aqui já, né? O mundo creria que o Pai enviou o seu Filho e que Jesus é o Filho do Pai eterno, por meio da unidade, por meio deste amor que está manifesto na vida dessas pessoas, tá? Não apenas por meio da mensagem, mas para que essa própria vida deles de profunda intimidade, de unidade com o Filho e com o Pai, seja a manifestação da realidade desse Pai e do testemunho do Cristo ao mundo. Então a gente está falando não apenas de discípulos que carregam uma mensagem, mas essa mensagem é carregada na vida que manifesta uma unidade com o Pai e com o Filho. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, para que eles, entre eles, sejam um, assim como nós somos um. Olha o conhecimento do Pai, olha o nível de transformação que está planejado nesta revelação de quem é o Pai, né? É uma transformação tão profunda na vida dessas pessoas, da comunidade desses discípulos, que eles se tornam um só. Que eles se tornam um só. Então, que eles sejam um, com que modelo de unidade? Não é o modelo de unidade de quem veste a mesma camisa, de quem torce para o mesmo time, que vota no mesmo candidato, mas é um nível de unidade semelhante aos moldes da unidade do Filho com o Pai. Que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Com isso, a gente pode perceber que toda a oração de Jesus está construída dentro desse propósito
propósito ministerial que ele tem e que agora ele ora ao Pai. Na oração, ele expressa o seu desejo. Na oração ao Pai, ele expressa aquilo que ele sabe ser a vontade do seu Pai. Ele sabe que estas palavras da sua oração carregam o desejo profundo do coração do Pai e é a razão pela qual o Pai o havia enviado a este mundo, a construção de algo completamente novo, seres humanos unidos uns aos outros, seres humanos que agora pertencem uns aos outros em um grau de intimidade, de unidade tão grande, que a única referência dessa unidade que temos não se encontra na Terra, só se encontra na relação do Pai com o seu Filho. Esta é a unidade que deve haver entre nós. Se todo o trabalho de Jesus, né, os fazer conhecer o nome e continuar a fazer isso, fosse apenas uma comunicação de uma mensagem, se fosse apenas o doutrinar alguém sobre algumas verdades acerca da fé, a gente jamais atingiria este propósito tão profundo, tão intenso, né? E tão intenso que a gente sabe que não depende apenas de nós, isso depende completamente do trabalho do Espírito Santo de Deus para que algo chegue a este nível de intimidade que Jesus almeja quando ora por aqueles que viriam a crer por intermédio da mensagem dos discípulos. Dito isso, voltamos ao 26 e a gente vai perguntar de novo, como que Jesus continuaria a fazê-lo, né? Como que Jesus continuaria a realizar esse trabalho? A gente sabe que, em primeiro lugar, o trabalho foi realizado por meio do discipulado, isso não pode haver nenhum tipo de dúvida com relação a essa questão, né? Jesus fez tudo isso porque fez discípulos, Jesus fez tudo isso não porque abriu uma faculdade de teologia, abriu uma escola dominical, abriu um pequeno grupo. Jesus fez discípulos, isso significa que Jesus chamou essas pessoas para estarem perto dele, para estarem com ele, e essas pessoas foram alvo de um tempo intenso de Jesus ao longo daqueles 2 anos e meio a 3 anos, a grosso modo, que Jesus caminhou com os seus discípulos. Então, este foi um período de profunda intimidade, relação de Jesus com essas pessoas. O discipulado aqui envolve realmente o caminho, uma jornada. E essa jornada envolve o tempo todo estarem juntos, comerem juntos, andarem juntos, todos os aspectos da vida sendo vistos, compartilhados, e no meio disso tudo, a palavra viva do Senhor, encarnada nesse caso, né? Como esses discípulos tiveram o privilégio, estava ali presente ativamente no meio desta jornada. Jesus continuaria a fazer isso de uma forma muito especial, porque, como a gente viu, ele está para ser preso, ele está para ser morto, crucificado, ressuscitaria 3 dias depois e ascenderia aos céus. O ministério terreno de Jesus havia findado. Ele não continuaria presencialmente, fisicamente, entre os discípulos, logo, ele estaria impedido de continuar a fazer discípulos da mesma forma como ele havia feito com estes discípulos que formou durante o seu ministério terreno. Mas ele assume um compromisso com o Pai, e o Pai é: eu continuarei a fazê-lo. De que forma Jesus continuaria a fazer isso? A gente tem que pensar que a continuidade do ministério de Jesus se dá pela presença viva do Espírito Santo de Deus, que é o outro conselheiro, como Jesus já havia orado no Evangelho de João. Se a gente lê João na sequência, quando a gente chega nesse ponto, João já tinha trazido para nós as palavras de Jesus prometendo aquele que viria após a sua partida, e Jesus o identificou como o outro conselheiro, ou seja, o primeiro conselheiro havia sido Jesus, aquele que estava com os discípulos fazendo esta obra de tornar o Pai conhecido, e agora viria, depois de Jesus, o outro conselheiro, que continuaria a tornar o nome do Pai conhecido. E aí vem a questão: Jesus é a palavra encarnada do Pai, né? Jesus fez isso porque é palavra encarnada e esteve com os discípulos ali fazendo essa obra toda. E de que forma o outro conselheiro, então, continuaria
a realizar esta obra de Cristo Jesus. Ele viria a habitar o coração dos discípulos. Ele seria derramado sobre os discípulos e por meio dos discípulos é que então essa obra continuaria, né? A gente encontra indícios disso em outro texto, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, Lucas começa a sua narrativa fazendo uma referência, né, ao Evangelho de Lucas, ao Evangelho que escrevera, e ele começa, né, o livro de Atos dos Apóstolos agora, dizendo o seguinte, nos versos 1 e 2. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus, agora preste atenção, começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, né? Eu gosto desse texto por causa dessa forma como Lucas faz uma transição muito suave como um narrador entre o ministério de Jesus narrado no Evangelho de Lucas e agora a história que ele vai contar, da sucessão, a história de como o Espírito Santo agora assume o protagonismo dessa história e conduziria os discípulos de Jesus, né? Que ele haveria habitar o coração. Isso acontece a partir do capítulo 2 do livro de Atos, né? Quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, cumprindo as promessas do passado, e agora o Espírito Santo conduz essa história. Então, o interessante é perceber que essa suave transição não é uma transição tão radical, mas é uma continuação. Não é o início de algo novo, mas é um processo de continuidade com uma ligeira mudança nos seus agentes, né? Então, em meu livro anterior, o Evangelho, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, dando a ideia de que agora continuaria isso que Jesus havia começado a fazer e a ensinar. E ele começou a fazer essas coisas, né? Tanto a fazer quanto a ensinar, até o dia em que ele foi levado aos céus, até o dia da sua ascensão, que ele vai narrar aqui ainda no capítulo 1, depois de ter dado, por meio do Espírito Santo, as instruções devidas, né, aos apóstolos que ele havia escolhido. Então, de que forma Jesus continuaria a fazer aquilo que ele começou? Por meio da presença viva do outro conselheiro, do Espírito Santo, nos discípulos de Cristo Jesus. Isso nos dá uma maneira muito importante de entendermos o nosso ministério, de quem nós somos, né? Nós somos, em primeiro lugar, estas pessoas que são transformadas à imagem do Filho de Deus por meio do trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Fazemos isso por meio desta nossa jornada de discipulado de Cristo Jesus, de imitação de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Esse é um primeiro ponto. Agora temos que pensar de nós para os outros. De que forma Jesus continua a tornar o nome do Pai conhecido. E lembra, conhecimento é a transformação completa da vida a ponto de sermos uns com os outros. É esse nível de transformação, de abrir mão do eu, de quebrar o nosso ego, o nosso orgulho, de colocarmos o outro em prioridade em relação a nós. Enfim, todo esse nível profundo de transformação está envolvido neste tornar o nome do Pai conhecido. Jesus agora continua a fazer todas essas coisas por meio destes que agora são habitados pelo outro conselheiro, são habitados pelo Espírito Santo da promessa que se cumpre a partir da sequência destas palavras de Atos, capítulo 1, lidas aqui por nós, e que são antecipadas lá também no Evangelho de João, quando Jesus sopra sobre os discípulos, tá? Então, dito isso, né, Jesus tem entendimento claro, e ele expressa esse entendimento na oração do Pai, de que o seu ministério não acabou, de que o seu ministério, o trabalho que ele realizou, o que ele fez e por que fez o que fez, ainda está ativo. Ele está acontecendo. Daí o compromisso com o Pai
de, mesmo após a sua partida, mesmo de quando chegasse o tempo dele já não estar mais fisicamente entre nós, entre os discípulos, o seu ministério de tornar o nome do Pai conhecido para que sejamos um, como ele é um com o Pai, e que Cristo esteja em nós, vivendo em nós, ele permanece ativo. E o permanece porque o Espírito Santo de Deus agora habita em nós e é por meio de que Jesus está mantendo vivo e ativo este ministério de tornar o nome do Pai conhecido. Por isso, não há conhecimento do Pai sem que haja um ministério que seja nos moldes do ministério de Cristo Jesus. Jamais deveríamos acolher uma referência ministerial que não seja uma referência ministerial que esteja no segmento de Cristo Jesus, na imitação de Cristo Jesus, ou recebendo dicas, orientações, paradigmas de outras referências ministeriais que não estejam ancoradas na referência ministerial que é Cristo Jesus para nós. Fazer discípulos é o que deve estar na nossa agenda. E isso deve ser o nosso respirar ministerial, o fazer discípulos. Muito bem. Aonde que o problema vai se manifestando e as coisas vão se complicando para nós? A maneira como, ao longo dos séculos, fomos estruturando o ministério, né, de discípulos, né, de ser discípulos e de fazer discípulos, se tornou absolutamente dependente da estrutura eclesiástica. Então, na estrutura eclesiástica, abrem-se diversas outras demandas que não apenas não contribuem para a formação de discípulos, mas acaba se sobrepondo a esta demanda que é ministerial, bíblica para nós. As diversas distrações que a gente tem no ministério e outras coisas que nada têm a ver com o chamado de Cristo Jesus foram se introduzindo dentro da estrutura eclesiástica. E o trabalho nosso, né, como pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, né, missionários, enfim, tudo isso foi perdendo a sua essência para adotarmos modelos e estruturas que acabam nos engessando e impedindo que verdadeiramente esta obra que Jesus se compromete com o Pai de continuar a fazer se realize por intermédio de nós. Vamos deixar claro uma coisa. É claro que Jesus não está impedido de agir porque nós estamos falhando em aspectos da nossa vida ministerial. Até porque você e eu estamos aqui. Somos crentes salvos em Cristo Jesus e temos oportunidades de revisitar o essencial da nossa vida ministerial num espaço como esse aqui. O Espírito Santo de Deus continua a agir, continua a trabalhar. O nosso ponto aqui, já que temos essa oportunidade de conversar sobre esses assuntos, é como que a gente refina esta nossa perspectiva acerca do ministério. Como é que a gente traz ajustes, se acharmos isso tudo que a gente está conversando com alguma coerência bíblica, teológica, como é que a gente faz ajustes para que o nosso ministério, mesmo que seja dentro das estruturas eclesiásticas montadas ao longo dos séculos e que nem sempre estão de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus ou com a essência do Evangelho de Cristo Jesus, como é que a gente consegue fazer os ajustes necessários para que vivamos de fato a realidade do discipulado, sendo discípulos e fazendo discípulos de Cristo Jesus. O problema nosso, então, está em resumir a nossa atividade ministerial a uma pregação, uma vez por semana, a algum contato eventual com algum grupo das pessoas por meio de uma palavra nossa, num grupo de líderes, num pequeno grupo da nossa igreja ou coisa assim, e o aconselhamento pastoral. A rigor, no dia a dia da estrutura eclesiástica, a pregação, o aconselhamento e alguma aula, palestra, alguma coisa que acontece na vida da igreja ao longo da semana, é onde se resumiu ali a nossa atividade ministerial, mas não necessariamente estamos fazendo discípulos com isso tudo, principalmente quando nós permitimos que ideias equivocadas sobre ser igreja sequestrem a nossa mentalidade e nos levem a trabalhar por outras coisas que não seja fazer discípulos de Jesus. Principalmente quando nós acabamos entendendo
que o nosso trabalho é ter uma igreja cheia, que o nosso trabalho é ter um público satisfeito, que o nosso trabalho é manter as pessoas lá, né? Então, o fazer crentes, o produzir convertidos, não necessariamente é a mesma coisa que fazer discípulos de Cristo Jesus. Então, a gente pode localizar isso no nosso tempo, basicamente de uma forma muito simples. O que é ser cristão? O que é ser crente? O que é ser evangélico no nosso mundo? Pense um pouco sobre isso. Reflita ao longo dessa semana sobre isso. Quando você olha para o nosso mundo, como é que você responderia a essa questão? O que é ser evangélico? O que é ser um cristão? Como que hoje, no nosso mundo, do jeito que ele está configurado, e até mesmo a partir do nosso próprio ministério, o que é ser um cristão? A gente tem algumas coisas assim, né? Primeiro, que o ser cristão, ele pode ter a ver com uma adesão doutrinária, ou seja, ser cristão é aquele que confessou que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, praticamente todas as pessoas que estão nas igrejas possivelmente estariam dentro, né? Ou seja, sou cristão. Por quê? Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o Salvador. Então, isso me faz uma pessoa cristã, uma pessoa que crê em Cristo Jesus, tá? Existe uma outra forma, né? São aqueles que são cristãos simplesmente porque nasceram em famílias cristãs ou em países cristãos. Não são necessariamente cristãos no sentido nem confessional do termo. Se identificam como cristãos por um aspecto cultural. Fazem parte de uma cultura cristã. Cresceram em um ambiente de tradições cristãs, né? Você tem aí uma nomenclatura que há muito tempo é utilizada pelos católicos. Católico é cristão. Por que que o católico é cristão? Porque o católico crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Salvador, tá? Com todas as outras divergências doutrinárias que possamos ter, o católico crê que Jesus é Filho de Deus e crê que Jesus é Salvador, tá? Não importando o que diga sobre Maria, sobre qualquer outra coisa. O católico é cristão, a rigor, faz parte da cristandade, né? Ok. Agora, os católicos costumavam dizer, né? Ó, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Vocês conhecem essa nomenclatura? O católico não praticante? O que isso significa? Eu sou de uma família católica, eu venho de uma tradição católica, né? Possivelmente o meu filho, quando nascer, vai ser levado para a igreja católica para ser batizado, né? Para receber ali a aguinha na testa dele e tal, mas eu não sou praticante, ou seja, eu não frequento os cultos, as missas, eu não rezo em casa, não tenho essas coisas, mas eu sou católico, né? Eu venho de uma cultura. A gente não seria muito arriscado dizer que a gente hoje tem um monte de evangélico não praticante, né? Um monte de cristão não praticante a grosso modo. Isso é muito comum já, né? Não é o católico apenas que reserva-se no direito de ser um não praticante, né? Isso já é muito comum entre evangélicos, entre crentes, né? De tradições protestantes, pentecostais, neopentecostais, que se identificam com esta cultura evangélica, se identificam com este ambiente, gostam dos louvores, das músicas, das coisas, os valores, né? A familiares, éticos e tal, mas não são praticantes, ou seja, eu até ouço lá os cultos, mas fica ali e durante a semana a coisa é do jeito que eu acho que tem que ser. Agora, existe um terceiro sentido de ser cristão. Ser cristão é essa pessoa que creu em Cristo Jesus e que submeteu a sua vida ao seu discipulado. Esse é o sentido que o Novo Testamento utiliza para a palavra cristão. Não é apenas confessional, eu creio que Deus existe. E o Deus que eu creio que existe é o Pai de Jesus Cristo. Muito bem. Segundo Tiago, até os demônios podem fazer essa afirmação. Sabem que Deus existe, né? Então, a confissão necessariamente não nos identifica como cristãos. Nos identifica como participantes de um grupo. Vamos lembrar disso. Participantes de um fenômeno sociológico, a igreja dos crentes, né? A comunidade dos crentes.
Da mesma forma, o cristianismo nominal, ou seja, o cristão não praticante, também não é algo concebível à luz do Novo Testamento. A única forma de ser algo concebível, né, recebermos o título, a identidade de cristãos, é dentro do discipulado, é dentro dessa relação de envolvimento com Jesus Cristo a ponto de entendermos que agora vivemos sob a sua disciplina. Vivemos sob a disciplina deste que é o nosso Salvador e Mestre e Senhor, que é Jesus Cristo. Receber Jesus como Senhor, receber o reino de Deus, é receber o governo de Deus sobre as nossas vidas. É recebermos a autoridade absoluta de Deus sobre tudo o que nós somos e que estamos nos tornando e que devemos fazer, inclusive como ministros do seu evangelho. Receber o reino de Deus, então, é receber este dever de viver uma vida em obediência a Cristo Jesus, que é o meio, o ambiente pelo qual o reino de Deus está entre nós. Então, como que a rigor a gente tem feito isso ao longo da história, dentro a partir das nossas estruturas eclesiásticas? A gente faz um monte de crente, confessional ou nominal. E dentre esse monte de crente que a gente faz, que frequenta as nossas igrejas, eventualmente a gente pega alguns para fazer discípulo. É assim ou não é, gente? Né? Que igreja que começou por um processo inverso? Né? A gente tem um monte de gente frequentando os nossos cultos, a gente tem um monte de gente, pessoal, na lista de membros homologados das nossas igrejas. Membros, fazem parte lá do hall de membros na nossa igreja. Eu te pergunto como pastor, te pergunto como pastora, você pode, com toda a convicção, dizer que todas essas pessoas são de fato os discípulos e discípulas de Jesus Cristo? Não dá, né? Não dá. Esse é o problema que a gente tem diante de nós. E aí a pergunta que fica é: como é que a gente resolve esse problema? O que que a gente pode fazer em termos práticos para a gente começar a reverter essa situação, tá? Essa pergunta eu quero responder com os próximos encontros que a gente vai ter daqui até o final do ano. Mas, e aí, descer bem no nível prático e também compartilhar um pouquinho de como que nós, como igreja aqui, temos tentado resolver essa questão em termos práticos e dentro da estrutura eclesiástica, como ela está montada. Mas tem algo que eu acho que deve começar, independente das formas com que possamos pensar essas coisas, mas é como que as coisas mudam a partir de nós. Como é que essas coisas mudam a partir de uma mudança, inicialmente, na nossa própria compreensão de quem nós somos, quem você e eu, como pastores, como líderes pastorais, somos no corpo de Cristo, né? A primeira e essencial delas é que eu só formo discípulos se eu sou um discípulo. Eu não formo discípulos enquanto eu não ser um discípulo, né? Se não sou discípulo, eu não vou formar discípulos de Cristo Jesus. Eu posso pegar modelos de discipulado, eu posso pegar gente que escreve formas de fazer discípulos, a gente pode pegar um monte de coisa que tem sobre isso no nosso mundo, e até ajustes de linguagem sobre o que é fazer discípulo nesse mundo aí, a gente vai precisar trabalhar. Mas, enfim, a gente pode pegar o modelo que for, mas não tem modelo. É algo que a gente trabalha nas fermatas, né, gente? A gente só ministra a partir de quem nós somos. Nós não ministramos a partir do que sabemos fazer. Nós não ministramos a partir do conhecimento que temos. Nós ministramos a partir de quem nós somos, porque o Evangelho diz respeito à transformação de uma identidade. Então eu só ministro a partir daquilo que eu sou. E eu não posso cair no engano de que eu ministro a partir dos conhecimentos que eu adquiri, porque estudei muita teologia. Eu não posso cair no engano de que eu ministro a partir das competências que eu tenho, porque eu aprendi, fiz um monte de curso e eu sou naturalmente um líder. Eu ministro a partir de quem eu sou. E quem eu sou
tem a ver com o que está acontecendo no meu mundo interior, no meu secreto com Deus, na minha jornada com Deus. Quem que eu sou? Ou seja, como que o meu caráter está sendo transformado pelo Espírito e pela palavra? Como que as minhas emoções estão sendo visitadas e moldadas pelo Espírito e pela palavra? Como que a minha estrutura familiar, a minha relação com a esposa, a minha relação com os filhos, como que todas essas relações para as quais Deus me criou está sendo moldada pelo Espírito e pela palavra, está em contínuo processo de transformação, de refinamento, de melhoramento, para melhor refletir a imagem de Cristo Jesus em nós. É aí que começa a transformação, gente. Não começa nos modelos exteriores. Não começa em a gente começar a ir atrás de cursos, de líderes e etc., que nos ensinem a implementar na nossa igreja um programa de discipulado ou algo assim. Mas começa a partir de dentro, da pergunta: quem eu sou em Cristo Jesus? De que forma eu estou sendo transformado? Se sou de fato um discípulo, e lembra do que a gente sempre enfatiza nas fermatas, e acredito que já falamos aqui em algum momento. O discípulo não é aquele que já é perfeito, que já chegou onde tinha que chegar. O discípulo é aquele que está no processo, é aquele que está no caminho. É aquele que está no caminho. É aquele que tem consciência de onde partiu, de quem é e na direção de quem está indo. Ter o conhecimento de si, ter o autoentendimento, significa também ter clareza quanto aos muitos erros, falhas, dúvidas, incapacidades, né? Tentações que ainda presidem no meu coração e que estão no processo de transformação. Isso é o discípulo. É essa pessoa que tem consciência de que está no caminho e está no caminho. Não arreda deste caminho, não se desvia deste caminho. Né? Não permite que a culpa o leve embora desse caminho. Não permite que a tentação ministerial, né, leve ele embora desse caminho. Não faz isso de jeito nenhum. Mas ele permanece enfrentando os seus medos, enfrentando os seus pecados, as suas culpas, as suas memórias que o acusam. Ele faz isso na companhia de Cristo Jesus, porque Jesus é o próprio caminho. Lembra do que Jesus disse em João 14 para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser que seja por mim. Estar no caminho, estar no discipulado de Cristo Jesus é isso. Estarmos na companhia deste Cristo, porque quem iniciou esse trajeto na nossa vida foi a nossa união com Cristo. E ele é o objetivo, ele é o ponto de chegada desse caminho, porque é a imagem dele que estamos sendo moldados. E como que a gente está saindo do ponto de partida e indo em direção ao ponto de chegada? É na companhia de Cristo Jesus, é em Cristo Jesus, porque ele próprio é o caminho, ele não nos indica o caminho, é nele que nós andamos, é nele que nós vivemos, né? Então é nessa jornada que estamos sendo transformados. Qualquer que seja a resposta prática que a gente dê sobre como a gente pode trazer para dentro da nossa realidade ministerial, dentro das estruturas eclesiásticas, como elas estão montadas para nós, com as oportunidades e com os desafios que ela coloca para nós, para uma realidade de discipulado. Como é que a gente pode trazer? Qualquer que seja a resposta que a gente tenha para dar para essa questão, ela precisa partir dessa resposta, primeiramente nossa. Quem eu sou? Quem eu sou? Amém? Quero orar com você e depois passar a palavra para o Luciano. Pai querido, olhamos para a tua palavra, olhamos para este compromisso de oração que o Senhor Jesus assumiu com o nosso Pai. Olhamos para ele, Senhor, como uma verdadeira lição de vida, com a profundidade que essas palavras transmitem do objetivo de o Senhor tornar o nome do Pai conhecido. Obrigado, Pai, porque nós conhecemos o teu nome. Porque aquilo que Jesus se comprometeu a fazer continua sendo eficaz neste mundo. E nós estamos aqui, Senhor, como provas vivas de que a oração feita por Jesus ao Senhor é uma oração viva, é uma oração fiel e é um compromisso que de forma alguma foi abandonado por Cristo Jesus. Obrigado porque um dia fomos alcançados por tamanha graça, por tamanho amor.
Agora, Senhor, nos ajude a purificar os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, a olharmos com foco e atenção para aquilo que a palavra e o Espírito têm sinalizado para nós, como os caminhos que temos a seguir na construção de um ministério a cada dia mais fiel àquilo que Jesus Cristo deixou para que fizéssemos, a este ministério que no poder do Espírito é possível que todos nós realizemos, e nós cremos nisso, Pai. Cremos que é possível que realidades sejam transformadas. Cremos que é possível que ajustes ministeriais sejam efetivados, apesar de todos os apesares que a gente tem no nosso tempo e nas nossas estruturas eclesiásticas. Dá-nos, Senhor, sabedoria do Espírito para vivermos um tempo novo nas nossas vidas e no nosso ministério, em nome de Jesus. Amém. Luciano? Amém. Obrigado, Israel. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever ali no chat. Nós temos ainda um tempinho. E é interessante, ele diz, lido com isso todos os dias e percebo que a cada dia fica mais difícil da igreja entender o que é fazer e ser discípulo. Depois ele comenta também que tem se reunido com 3 jovens todas as semanas para lermos a palavra e orarmos juntos. Ou seja, né, ele já está num processo com alguns irmãos nesse processo de discipulado. Mas com certeza tem a ver com a grande questão dessa aula, né, como retomar essa metáfora, né, do caminho, ou como fazer os ajustes necessários, e principalmente quando você já tem, como é que eu posso dizer, né, uma igreja que já caminha com as suas estruturas durante muitos anos, e fazer essa mudança para o discipulado, com certeza é um desafio muito grande, mas me parece que o irmão já deu um primeiro passo. Seria mais ou menos por aí, Israel? Com certeza, né? Com certeza. O discipulado ele envolve, né? Quando a gente olha para o discipulado realizado por Jesus, ele envolve essa intencionalidade, né? Jesus escolheu pessoas, chamou pessoas, né? Então ele não jogou a palavra ao ar e quem aceitar, para quem fizer sentido, me segue aí. Não, ele foi na pessoa, ele chamou pelo nome, ele fez um convite, ele abriu espaço. Então, intencionalidade faz parte essencial disso que nós estamos chamando de discipulado, né? Então, receber, acredito que o que o Ezequiel coloca aí, né? Tenho me reunido com 3 jovens. Isso possivelmente, se o Ezequiel quiser compartilhar com a gente aí como foi isso, né? Mas possivelmente acredito que o Ezequiel tenha chamado esses jovens para estar com ele. Essa é a ideia da intencionalidade, né? Ele envolve esse compromisso, e compromisso envolve disciplina e perseverança, né? Periodicidade. É necessário que a gente esteja reunido continuamente, né? Que isso faça parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. E aí tem particularidades de cada pessoa, momento de vida, né? A gente vai ter discípulos para fazer que ainda nem se converteram a Cristo Jesus, né? Como a gente tem discípulos para fazer que já estão na igreja há 40 anos, né? Então, depende da particularidade de cada pessoa e do estado de desenvolvimento de vida espiritual de cada pessoa, mas isso tudo faz parte. Agora, é isso. O discipulado, ele parte do princípio de que o que fazemos quando nos reunimos em torno da palavra é eficaz. Ele parte de uma convicção de que Deus nos transforma por meio dos 2 instrumentos que ele nos deu, que é a palavra e que é o Espírito, né? Estes são os 2 instrumentos poderosos e suficientes de Deus para a transformação da nossa vida, que é a palavra e que é o Espírito. Então, o discipulado, ele sempre vai acontecer centrado na Bíblia, centrado na revelação de Deus, centrado na palavra de Deus.
que eu quero dizer com isso? Você pode usar outro livro, outra coisa, coisas assim. Agora, saibamos que é o Espírito Santo de Deus quem tem o compromisso de nos transformar por meio da palavra. Ele não se comprometeu a nos transformar por meio de outro tipo de literatura, embora elas possam ser úteis e importantes, como a gente faz recomendações, leituras, a gente lê muita coisa, isso tudo é muito bom. Agora, qual é o texto a partir do qual o Espírito Santo está comprometido a nos transformar? É o texto onde ele é o primeiro autor, o texto inspirado por ele, que é a palavra de Deus. Então, discipulado é em torno da Bíblia. É a Bíblia, lermos a Bíblia juntos, né? E deixarmos o Espírito Santo de Deus transformar o nosso coração por meio da palavra, né? Então, tem aí na fala do Ezequiel, sem dúvida nenhuma, esse caminho, né, que a gente pretende compartilhar nos nossos próximos encontros aqui também, Luciano. Legal. Uma das coisas que você compartilhou também, a ideia de que fazer discípulos deve ser o nosso respirar. É interessante pensar um pouco sobre isso, porque no dia a dia nós temos muitas coisas a fazer, uma lista de tarefas, questões pessoais, questões familiares, questões do trabalho de cada um, e ao mesmo tempo ter constantemente essa consciência do discipulado, né? Me parece que nós ainda dividimos esses momentos ou essas ideias. Então, eu vivo uma vida normal, em algum momento do dia eu preciso fazer discípulos. E nós segmentamos, separamos isso de alguma forma, né? Bom, agora, intencionalmente, preciso fazer algo que tem a ver com fazer discípulos. E me parece que esse é um dilema e uma transformação necessária para que tudo isso seja uma coisa só. Eu não sei como é que você pode nos ajudar nesse sentido, para andarmos dia após dia, né, ou constantemente nessa consciência, né, sendo o discipulado o nosso respirar. Pois é. Olha que interessante, é como se a metáfora do discipulado, né, que é a metáfora do caminho, entrasse para a nossa vida, mas ela ainda está, mesmo que esteja lá, ela está presidida por uma outra, que a metáfora continua sendo a metáfora da empresa, metáfora da tarefa e etc. Então, o discipulado está lá, a metáfora do caminho está lá, mas o que o preside ainda é uma outra metáfora, que é a metáfora de uma agenda, onde nesta agenda eu tenho prioridades, eu tenho o que colocar ali, eu tenho que alocar certas coisas, porque ele se tornou mais uma tarefa a ser realizada em uma agenda semanal, diária e assim por diante. A gente não, a gente não faz discípulo dessa forma, de forma alguma, embora já seja um bom ponto de partida. Se entrar na nossa agenda como uma tarefa, já está melhorando, mas não é aí que a gente quer chegar. A gente quer inverter esse negócio. A gente quer que o discipulado diga respeito a quem nós somos. Porque, vamos lá, gente, a gente está falando de ser discípulo de Jesus. Isso não é uma tarefa na minha agenda. Isso é o que está na base da construção da minha identidade. Então, isso é quem eu sou. Não é uma tarefa do dia. Então, da mesma forma como ser discípulo não pode ser um slotzinho de tempo da minha agenda, né? Sabe aquela tarefinha onde você tem na sua agenda aquele horáriozinho separado para ser discípulo? Não, isso não tem sentido para nós, né? Por que fazer discípulo tem, então? Não faz sentido, né? Então, a mudança radical é quando a metáfora do caminho, a metáfora do discipulado passa a presidir a nossa mente de fato e pensarmos a nossa identidade, o nosso ministério, o nosso trabalho a partir dessa realidade. Agora, pensa comigo, a gente vai ter mais tempo para falar desse assunto em outros encontros nossos, mas pensa comigo. Acredito que todos nós aqui, talvez com alguma exceção, todos nós de alguma forma estamos envolvidos integralmente no ministério, tá? Então a nossa agenda, de uma certa forma, é predominantemente ministerial.
Só que este chamado a ser e fazer discípulo não é para gente de tempo integral do ministério apenas. Ele está dando esse ministério, está dando essa tarefa para pessoas comuns, que viveriam as suas vidas comuns, que continuariam a fazer discípulo em meio às suas atividades familiares, profissionais e assim por diante. Então agora vamos pensar no nosso mundo. Como que seria tudo isso aqui que a gente está falando para uma pessoa que trabalha, né, numa empresa das 8 da manhã às 6 da tarde, que tem sua família, etc e tal? Entende? Como que isso seria? Em que momento do dia ele encaixaria, ou da semana ele encaixaria o tempo discipulado, ser discípulo e fazer discípulo? Não tem sentido, não tem como fazer isso. A não ser que a metáfora que preside a minha vida seja a do discipulado. Então, quando eu estou no trabalho, eu estou trabalhando, mas tem algo que me move de fato, que não é o trabalho, que não é o salário, que não é o pagar as contas, por mais importante que isso seja na vida, mas é o ser e fazer discípulo. Então, o que é o meu ambiente de trabalho? O espaço que Deus me deu para fazer discípulo. O que são as pessoas com quem eu entro em contato no meu dia a dia? São pessoas para quem eu tenho que vender? São pessoas para quem eu tenho que prestar relatório? São pessoas de quem eu tenho que comprar? São pessoas com quem eu tenho que fazer reuniões? São tudo isso. Mas antes de tudo isso, são discípulos de Cristo em potencial. Isso é o que acontece quando a gente inverte as coisas. Então, eu não coloco o discipulado em uma parte do meu dia ou da minha agenda. Na verdade, as outras coisas é que vão ganhar espaço na minha agenda, porque a minha agenda é movida pelo discipulado. Ser e fazer discípulo. Legal, Israel. Muito bom, muito precioso esse tempo de reflexão sobre o discipulado, o ser discípulos, o fazer discípulos. Com certeza, estamos num processo de transformação, estamos num processo de mudanças, né? E precisa começar na nossa mudança de mentalidade, né? Uhum. Muito bem, gente. Nós vamos encerrar por aqui. Obrigado aí pela participação de todos, pela presença de todos. Espero que tudo isso possa continuar influenciando, impactando a sua vida, que você possa continuar refletindo sobre isso. Reflita sobre o que você tem, como a sua igreja local tem experimentado, discipulado, e também essa pergunta que o Israel deixou, né, para nós continuarmos nas próximas aulas, né, como fazer os ajustes necessários, né, eu creio que essa mudança para que a metáfora do caminho presida, de fato, a nossa vida, a nossa existência, né, como que isso pode acontecer, com certeza uma reflexão muito interessante. Obrigado mais uma vez, Israel. Obrigado a todos aí. Que Deus abençoe a sua vida. Ótimo dia, ótima semana ainda para todos.